Abra sua Bíblia comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo do 4 ao 8. O tema da mensagem é Saudade do Lar Celestial. Diz assim o texto da palavra de Deus: porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, corpo físico, gememos sobrecarregados, é a melhor tradução. Não porque queremos ser despidos, ou seja, sair desse corpo, morrer, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Versículo 5 até 8. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor, ou uma outra tradução boa ficaria também, a garantia do Espírito, no caso o Espírito Santo. Pelo que estamos sempre, não é de vez em quando, sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Essa ausência, de fato, é a presença literal, ok? Porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo mortal para habitar com o Senhor. Obrigado, ocupe o seu assento e, como eu sempre digo, desde que não impeça de você glorificar ao nome de Jesus. Esta passagem bíblica nos oferece uma visão profunda da tensão entre nossa condição presente de sofrimento e a gloriosa esperança futura da vida eterna. Paulo nos lembra da natureza transitória de nosso corpo terreno e de nosso anseio por sermos revestidos da imortalidade, do propósito de Deus para nós, da garantia do Espírito Santo, de nosso viver pela fé e do desejo final de estarmos plenamente com o Senhor Jesus Cristo. Essas verdades nos encorajam e nos fortalecem espiritualmente para uma caminhada firme, perseverante e constante no Senhor. Ele começa aí no verso de número 4, dizendo: nós, os que estamos neste tabernáculo. Por que ele chama o corpo é uma metáfora para falar do corpo? Você sabe que nós somos tricotomistas. O que é isso? Nós somos corpo, alma e espírito, ok? Ou espírito, alma e corpo. Alguns chegam a dizer, há uma divergência teológica sobre isso, mas não vou entrar. Mas alguns acreditam, Deus assoprou, sobre as narinas do ser humano quando o criou, e o texto diz, e foi feito alma vivente. Então daí uma linha teológica acredita que o ser humano é uma alma que tem um espírito e que tem o corpo. Os anjos são espíritos, porque eles são destituídos de corpo terreno. Os animais, eles são corpos, porque eles não têm alma. Então essa é a diferenciação. Seres humanos são alma, os seres angelicais são espíritos e os animais são corpos. Agora veja, nós temos essas três componentes: corpo, alma e espírito. Coisa tremenda. E por que ele chama de tabernáculo? Porque o tabernáculo tinha 3 compartimentos: era o átrio, o santo e o santíssimo lugar. Ok. Agora olha o que ele diz: nós que estamos neste corpo, gememos sobrecarregados. Oh meu Deus, só quem vive nessa pele aqui sabe o como essa vida não é brincadeira não. Essa vida não é para amadores, como diz aí, não é não. Aqui o negócio é ferro e fogo mesmo. Aqui é pancada em cima de pancada, paulada em cima de paulada. Aqui o negócio arrocha, como diz aí, acho que é o pernambucano, né? O negócio é assim mesmo. Essa palavra, gememos, que ele usa aqui, é alguém que está suspirando. É uma expressão, gemer é uma expressão de muita dor.
E a palavra sobrecarregados aí é barel no grego, que significa sobrecarregar, pesar sobre, desencorajar, ser pressionado para baixo, ou seja, as lutas dessa vida quer nos esmagar. É isso que Paulo está dizendo. Então a vida aqui, nesse estado que nós estamos, desse corpo mortal, nós os crentes já somos salvos, mas enquanto estamos nesse corpo mortal, nós sofremos as intempéries dessa vida, enquanto não chegar o novo céu e nova terra prometida, então nós sofremos e sofremos muito, até por isso que a Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Então nesta vida, olha só, sofremos dores físicas, enfermidades, mal-estares físicos, e Paulo, ele fala sobre isso em 2 Coríntios 12, 7, 8, quando ele fala que ele sofreu um espinho na carne, e ele ora 3 vezes para se ver livre daquela situação, uma situação muito incômoda. É ruim ou não é ruim estar doente? Uma pequena febre já nos derruba, uma pequena gripe, uma gripinha um pouquinho mais forte, já tira todo o teu ânimo já, e querendo ou não, como o nosso corpo está conectado, não tem como, né, estar conectado a nossa alma, ao nosso espírito, o estado do nosso corpo reflete o bem-estar da nossa alma e o nosso lado espiritual também, reflete muito. Então a saúde é um componente muito importante para a vida. E aqui nessa terra sofremos problemas de saúde, outras coisas, dores físicas, né, no caso, também sofremos com fraquezas, lutas que vêm de fora, perseguições, tentações impostas pelo inimigo, e isso vai causando em nós uma espécie de uma fraqueza, né? Aquelas batalhas que você vai enfrentando, problema daqui, problema dali, então isso vai gerando uma fraqueza. Por isso que Paulo chega a dizer para Timóteo: olha, eu peço que você despertes o dom de Deus, porque Deus não te deu espírito de covardia. O que é covardia? Alguém que dá as costas e abandona. Então nós sofremos situações que querem nos enfraquecer. Outra coisa, lutas emocionais. Quando você lê o Salmo 42, meu Deus do céu, o salmista ele fala com ele mesmo, ele está soliloquiando, e ele está falando consigo mesmo, dizendo: ó minha alma, por que você está abatida desse jeito? Por que te perturbas dentro de mim? Quantas coisas têm perturbado a sua alma? E você não tem conseguido lidar com as emoções aí, né? No caso, tristezas, enfim, ou tantas coisas que vêm, e você não está conseguindo administrar essas coisas, aí vai te deixando cada vez mais para baixo. Outra coisa também que nós passamos aqui é lutas psicológicas. Por exemplo, 1 Samuel 1,15, a respeito de Ana. Ana, ela fala: eu estou atribulada de espírito. Então isso é uma situação psicológica, porque o que estava trazendo aquele abalo psicológico nela? Porque ela queria ter algo e não podia. Segundo, e além de não ter o que queria, tem alguém que está dizendo: eu tenho e você não tem. Tem alguém rivalizando contra ela para humilhar, para dizer: você não vale nada aqui dentro dessa casa, porque você não pode dar o que o seu marido quer. Então imagine o peso que essa mulher não estava enfrentando. E eu estou pregando aqui, eu estou sentindo pessoas que estão carregando um fardo muito pesado. Estou pregando, eu estou sentindo desde o começo do culto. Outras questões espirituais. Quando Jesus estava ali no Getsêmani, o peso espiritual era terrível, a ponto de ele suar grandes gotas de sangue. Os discípulos não aguentaram orar com ele, dormiram sobrecarregados de sono. O peso espiritual. E aí envolve muita coisa, entende? O pavor quer tomar, o medo quer tomar. Agora ajunta tudo isso e começa a meditar um pouco. Essa é a realidade da vida aqui na face dessa terra. Uma porta fechada, um problema com o filho, um problema no casamento, os negócios não estão indo muito bem, parece que saiu do teu controle. Vixe! Então essa é a sobrecarga que vem. Enquanto nós estivermos aqui nesse corpo terreno, é muitas vezes isso que nós passamos. Mas o que nos consola, agora para aliviar aí um pouco, o que nos consola diante disso, primeiro, é a graça de Deus.
Porque quando Paulo estava ali vivendo aquele impacto terrível na sua saúde, o Senhor apareceu para ele e disse: a minha graça é suficiente para você. Então quando você pensa que vai ser esmagado, há uma graça que te abastece, há uma graça que te revigora, há uma graça que te sustenta. Pacotebicôcia. O que nos consola ainda é o fortalecimento do Senhor em meio às fraquezas. O Senhor vem e nos impunha força e nos torna forte, como disse Paulo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que ele está dizendo? Eu só sou forte, eu só estou sendo forte diante dessa situação, porque Deus está derramando força em minha vida. Então, no meio desses turbilhões de lutas, em todas as áreas que você tem vivido, tem graça, tem fortalecimento para você. O que mais que tem, pastor? O que nos consola é que tem renovação espiritual, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Quando você pensa que baixou as asas e não vai ter mais voo, aí vem o Espírito Santo, manda uma carga de renovo sobre você, aí você caminha, corre e alcança altos voos na presença, e Deus vai renovar pessoas aqui nesta noite. O que nos consola ainda mais é o quê? É o fruto do Espírito na nossa vida. Esses dias, estava deitado aí minha esposa, não lembro que dia que foi, estou meio desapercebido, o dia está passando muito rápido para mim. E ali eu disse para ela, bem, diante das situações todas, eu disse para ela: eu não consigo explicar bem, mas eu estou em paz. Consigo explicar. Diante do turbilhão das situações, eu não sei explicar, estou em paz. É lá. O que é isso? É o fruto. Eu não sei explicar, não tenho explicação. Porque alguém pode olhar, se saber a situação, pode olhar e falar: meu Deus, que negócio é esse? Que desconcerto. O fruto. O Espírito Santo coloca uma paz lá dentro da sua alma. A única coisa que você sabe, o seu mundo está revirado do avesso, mas a única coisa que você tem certeza é: vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Só vou falar, eu acho que é só essa vez. Põe a mãozinha no irmão e diga: tranquiliza, vai dar tudo certo. Tranquiliza. Caço. Debachete caço. Chamada cabaçúbia, terminante cobache, vai dar tudo certo. Sabe o que mais que nos consola diante das guerras, as lutas espirituais agora? O revestimento do Espírito. Aí o Espírito Santo vem e nos lembra: eu já te dei o capacete da salvação. Eu já te dei a couraça da justiça. Eu já cinturei a sua cintura com o cinturão da verdade. Eu coloquei em sua mão o escudo da fé para apagar todos os dardos do inimigo, dizendo que você não vai dar certo, dizendo que a tua casa vai afundar, dizendo que o teu ministério vai fracassar. Qualquer outra mentira hoje vai ser apagada pelo escudo da fé. Já coloquei em sua mão a espada do Espírito para tu guerreares. E os teus pés estão preparados para uma caminhada firme no Evangelho. Aleluia. E também o que nos consola é saber que este Deus, que é o meu Deus e também é o teu Deus,
Ele é o carregador dos nossos fardos. Deus não vai deixar você sozinho. Deus não vai deixar você como um barco à deriva. Deus não vai deixar você soterrar. Deus não vai deixar você ser aniquilado. Deus não vai deixar você ser destruído, porque o Espírito te ajuda na tua fraqueza. E o Senhor diz: vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eita Deus, desceu uma unção aqui. No Salmo 81:6 está escrito: e eu tirei dos seus ombros as cargas. Esse é o nosso Deus, lançando sobre Ele todas as vossas cargas, lançando sobre Ele todas as vossas cargas, porque Ele é que tem cuidado de vocês. Glória a Deus. Aí parte B do versículo. Oh, meu Deus. Então gememos, sobrecarregados, mas tem algo que nos consola. Agora olha que declaração forte que ele dá. Não porque queremos ser despidos aqui, é morrer. Está dizendo, não que nós queremos morrer por causa dessas lutas. Olha o que ele está dizendo. Mas queremos o quê? Mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Olha só que linguagem linda de Paulo. Olha o que ele está dizendo. O grande desejo de Paulo não era morrer para ser livre dos males desta vida, porque geralmente, né, quando a gente está nas lutas, não é assim? As pessoas, querem morrer logo. Mas não é porque ela está desejando o céu, é porque ela quer se ver livre dos problemas. O que Paulinho está dizendo não é isso não, viu bem? Ele está dizendo aqui, eu vou repetir, o grande desejo de Paulo não era morrer para ser livre dos males dessa vida, mas o que ardia em seu coração era a expectativa do arrebatamento, onde ele provaria a plenitude da vida. Então a questão essa espiritualidade deste homem me encanta. Ele está dizendo, a minha questão diante dessa sobrecarga, desse gemido, desse suspiro da vida, eu não quero morrer, a minha questão não é para simplesmente ser livre desses problemas que eu vivo. Ele está dizendo, eu desejo é a plenitude da vida. Eu estou de olho na plenitude. E o que é a plenitude da vida? O que é a plenitude da vida? É quando a vida vai destruir a morte. É isso mesmo. Coloca aí bem rápido para mim, 1 Coríntios 15:54. Em que momento que a vida, escute o que eu estou dizendo, a vida vai destruir a morte? Hoje, a morte tem destruído muitas vidas, mas chegará o dia, definitivamente, que a vida vai destruir a morte. Veja, e quando isto que é corruptível, nosso corpo, se revestir de incorruptibilidade, não vai ter mais doença, enfermidade, nem não vai ter mais tempo, não vai decompor, não vai fraquejar. E isto que é mortal, se revestir da imortalidade, nunca mais vai se apagar esse corpo, vai paralisar, vai morrer. Então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Escute, parece até paradoxal, mas é isso, a morte vai morrer. A morte vai morrer, a vida vai matar a morte. Não vai ter mais não vai ter nenhuma vírgula de morte mais no nosso viver. Nada que sugira dor, sofrimento, nada, nenhum abatimento. Então olha que este homem está dizendo. Mas essa plenitude da vida que ele está falando, escute, a plenitude da vida não é simplesmente a vida bem-aventurada na eternidade, não vou sofrer, não vou ter necessidade. Mas o que é a plenitude da vida? 1 João nos fala, capítulo 3, versículo 2, eu leio para vocês, atente para isso. Olha o que é a plenitude da vida para Paulo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que haveremos de ser. Agora somos filhos de Deus, mas ainda a gente não sabe como que o nosso corpo de fato vai ser. A gente tem uma ideia pelo que a Bíblia descreve, mas a gente não sabemos como que vai ser o nível, a gente não sabe, entende?
da grandeza do que nós vamos viver. Algo muito, é o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem. São coisas tremendas. Mas sabemos que quando ele, Jesus, se manifestar, olha lá, seremos semelhantes a ele. Olha, nós nunca chegaremos ao posto de Deus. Isso não pode, é impossível, ok? Mas nós vamos ser semelhantes a Deus. Em majestade, em poder, em muita coisa. Vamos ter semelhança. Tem atributos de Deus que são incomunicáveis. E nunca o ser humano vai ter, que é a onipresença, onisciência, etc. Mas nós vamos ser semelhantes ao próprio Deus. Mas não para por aí. Sabe o que para Paulo significa plenitude da vida? É isso, ó. Porque assim como ele é, veremos. Então o que é a plenitude da vida para Paulo? Não é se ver livre dos problemas, é ver a face. Isso é a plenitude da vida. Ele está dizendo o ápice do ápice do ápice do ápice do ápice. A maior grandeza da história da existência é essa, quando a criatura olhará para a face do Criador. E se isso não mexer com o teu interior, não te despedaçar por dentro, é o que eu digo, não sei mais o que pode. Porque em 1 Timóteo 6,16 está escrito: Deus habita numa luz inacessível, não tem acesso, onde nenhum homem o viu, nem pode ver. Só que Apocalipse 22:4 diz: e verão o seu rosto, e verão a sua face. Agora imagine, como deve ser a face de nosso Deus. Escute, é o que eu digo, já falei aqui, mas vale a repetição pela importância. Quando eu e você olharmos para o nosso Criador, não vai precisar mais ele falar mais nada, a gente vai entender tudo. Olhar a face de Deus é a explicação para todas as coisas. Aleluia. Então a questão que esse homem aqui, ele está dizendo, o meu negócio não é se ver livre dos problemas simplesmente, eu quero a plenitude da vida. Ele ansiava ver a face do Senhor. Isso é muito violento, essa espiritualidade. Agora, olha aqui, vamos lá, adiante, o versículo 5. Quando aqui, eu acabei nem falando aí, né, mas deixa eu falar. A palavra absorvido que ele fala aí no versículo 4, significa engolir, devorar e destruir. Então a vida vai engolir a morte. Já pensou? A vida vai bocanhar a morte e dizer, acabou para você. Então no momento que o nosso corpo for glorificado, que Cristo voltar e o nosso corpo for glorificado, acabou a morte. A morte já era. E a morte de forma geral, no final de todas as coisas, né, no juízo final, quando Deus vai aniquilar. Esse é o último inimigo a ser aniquilado. Ok? Aí é a nova ordem, novos céus e nova terra que vai existir. Pois bem, aí olha o que ele continua dizendo. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus. Nos preparou para o quê? Nos preparou para esse estado de vida eterna, para esse corpo glorificado. Foi Deus que planejou isso, foi Deus que teve esse propósito, é isso que ele está dizendo. Então veja, Deus nos preparou para este propósito, a redenção ou a glorificação do nosso corpo, porque hoje nós temos a nossa alma, nós somos salvos, ok? Temos a nossa alma redimida, os pecados foram perdoados, mas tem uma coisa que falta ainda, a redenção, é o nosso corpo, é a única coisa que falta, nós só estamos nessa fase final da salvação, ok? Somos salvos e ainda falta essa questão aí da glorificação. Então Deus, olha que coisa fantástica isso, muito forte. Primeiro, a palavra preparou aí, escute, significa modelar, tornar alguém próprio para. Veja, Deus está nos tornando próprio para a eternidade, para ver Ele, para estar com Ele. Você acha que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus? Imagine um homem nesse estado pecaminoso quando ele vê Deus. É só você pensar, uma pessoa chegar perto do sol, o que ia acontecer com ele? Nem o pó cósmico não ia existir mais, ele ia desaparecer. Agora imagine um mísero pecador aparecer diante de um Deus, que os anjos cobrem a face e dizem: Santo, Santo,
santo, extremamente santo, inigualavelmente santo, terrivelmente, gloriosamente santo. E eu digo para vós, a glória de Deus é mais forte do que o próprio sol, até porque foi Ele que o criou. E quando Deus um dia se manifestar em juízo, a Bíblia diz que o universo desaparecerá. Imagine o tamanho da glória deste Deus. Os céus e terra vão se envergonhar diante do Criador. Vai desaparecer. O tamanho desse Deus chega a ser assustador no bom sentido, né, da palavra. Agora escute. Quando Deus nos criou, tinha em mente o nosso estado glorificado. Deus já nos criou com esse propósito de nos glorificar. Esse é o ápice dos seus propósitos gloriosos para nós, o seu povo. Um corpo glorificado, uma casa eterna nos céus, onde poderemos desfrutar da sua presença sem véu, sem mistérios, sem segredos. Entende? É por isso que ele está dizendo. Eu quero essa plenitude da vida. Esse é o intuito deste homem de Deus, e ele entendeu. Para isso Deus nos preparou. Deus me modelou quando Ele me criou. Ele já tinha na mente isso: eu vou te glorificar, para você vir morar comigo, para você me conhecer, sem mistério, sem véu, sem segredo. Eu vou me revelar para você como eu sou. Entende? Não vai ser por figuras, por enigmas, não vai ser pela fé, não, vai ser tudo revelado assim, ó. Onde eu vou poder conversar com Deus assim, ó. Assim, ó. Conversar com Cássio. Assim, ó, conversar com Ele como eu estou aqui, ó, falando com vocês. Esse é o propósito. Em João, essas coisas têm que mexer com a gente. João 17, 24, eu faço questão de reler com vocês esse texto. Vocês não podem esquecer desse versículo, eles têm que estar cravado na sua alma. João, olha, Pai, Jesus orando, aqueles que me deste, quero, é minha vontade, onde eu estiver, também eles estejam comigo, lado a lado aqui comigo, para que vejam, olha o que Jesus quer, para que vejam a minha glória. E sabe, essa palavra vejam é theorel, que significa desfrutar da presença. Tem um sentido de alguém que entra em algo e experimenta. Então Jesus está dizendo, eu quero que eles experimentam a minha glória, eu quero que eles provem a minha glória. Não é só sentir glória, meu filho, é provar, é experimentar. E não é a glória como muitas vezes nós sentimos aqui no culto e já ficamos impactados. É uma glória revelada, é uma glória manicabaxara calassúria, é uma glória manifesta, é uma glória manifesta. Meu Deus, agora imagine a glória de Deus num estado glorificado. Esse sempre foi o propósito. Deus quer compartilhar com a gente. Ele fala, vem cá, deixa eu te mostrar uns segredos aqui. Lembra quando Pedro, Tiago e João, Mateus 17, subiram ao monte? Jesus falou, deixa eu mostrar só um segredo aqui para vocês. Ele se transfigurou, o rosto parecia como o sol na sua maior força. As vestes resplandeciam, como nenhum lavandeiro do mundo poderia branquear aquela veste. E ele só deu uma demonstração no nível que eles poderiam aguentar. E quando Pedro, Tiago e João viram aquilo, eles caíram no chão. O pavor tomou conta. Quando Moisés contemplou Deus descendo no Sinai, a Bíblia diz em Hebreus que ele ficou apavorado de tanta glória que ele contemplou. Agora imagine, Deus está nos preparando, vai nos dar um corpo glorificado, um corpo cheio de glória, para poder aguentar o ambiente da glória. Deus está te preparando para você, aleluia, se adaptar perfeitamente ao ambiente que Ele já tem preparado para ti. Glória a Deus. Agora veja, como podemos ter segurança de que receberemos um corpo glorificado?
Ele responde. Ele responde. Como que eu tenho essa confiança de que Deus vai glorificar o meu corpo, eu vou ser arrebatado? Como que eu tenho essa segurança? Ele responde, ó, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Penhor, minha gente querida, essa palavra penhor, no grego, é arabon, que significa garantia, primeira parte do pagamento, como garantia de que a soma total será mais tarde. O que está dizendo? O Espírito Santo, na vida do crente, escute isso, a presença do Espírito Santo dentro do crente é a garantia que se cumprirão todas as promessas feitas por Deus. Então o Espírito Santo é que garante que eu e você vamos receber a totalidade da herança eterna. Todas as promessas relacionadas a que Deus fez, relacionadas aos que creem, todas as promessas, vida eterna, novos céus e nova terra, enfim, tudo aquilo que Deus nos prometeu, qual é a garantia que eu tenho que eu vou viver isso? O penhor. Ele me deu uma garantia, ele falou, ó, eu dou uma garantia para você de que eu vou cumprir sobre você todas as minhas promessas. Qual é a garantia? O Espírito. O Espírito Santo dentro, baraço que vaceia. O Espírito Santo dentro é a garantia. Hoje nós recebemos uma parcela antecipada, Deus nos antecipou uma parcela. E essa parcela celestial, que é a presença gloriosa do Espírito Santo, aleluia, está dizendo, você tem a garantia da completa herança que Deus tem para você. Aleluia. Diga, o Espírito Santo é a garantia. Aleluia. Quantos podem adorar o Espírito Santo? Quantos podem exaltar o querido Espírito Santo? Quantos podem louvar ao Deus Todo-Poderoso? Se alegre porque a presença do Espírito que se move em você, esta presença maravilhosa na tua vida, que te dá certeza de fé, convicção, é essa garantia que você tem, que Deus não falhará nas suas promessas. Para isso Deus nos preparou para um estado eterno de glorificação, para desfrutarmos da plenitude da vida, que é olhar para Ele, desfrutar da presença dEle, conversar com Ele literalmente, pegar na mão dEle literalmente, tocar no rosto dEle literalmente. Agora o Espírito Santo dentro de nós é a garantia. Agora veja, isso aqui, já que a presença do Espírito Santo garante o triunfo final, que nós vamos ser arrebatados, que nós vamos ter um corpo glorificado, que nós vamos ver a face de Deus e vamos herdar todas as promessas do Senhor, devemos cumprir esses 3 mandamentos. Há 3, eu vou falar só 3 mandamentos em relação ao Espírito Santo, já que ele é a garantia, então atente para isso. Primeiro mandamento, Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo, ao qual foram selados para o dia da redenção. Então escute, quando ele diz não entristeçais, ali está no imperativo. Imperativo é ordem, imperativo é um mandamento. Então Deus nos deu esse mandamento, não entristeça o Espírito Santo. E como que se entristece o Espírito Santo? É só olhar o contexto. Ele fala, falai a verdade, deixai a mentira. Não ponha a sua ira sobre o sol, não deis lugar ao diabo, não roube, não saia a palavra corrupta da sua boca. Então veja só, nós temos que ter esse zelo para com Deus e verdadeiramente pedir graça para o Senhor, para que nós venhamos a viver uma vida para não magoar o Espírito Santo. Porque dependendo da maneira como eu caminho, eu entristeço o Espírito Santo. Só que como que eu posso entristecer alguém que é a garantia da minha vida eterna? Aleluia! Não entristeça o Espírito Santo.
não faça nada que venha deixar ele magoado. Aleluia. Segunda ordem, 1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o fulgor do Espírito Santo. Sabe o que significa não apagar o fulgor do Espírito Santo? Significa, o contexto que Paulo está trabalhando é o quê? Quando alguém não ora, quando alguém não dá graças a Deus em tudo, entende? Essa pessoa começa a entristecer o Espírito Santo. Quando alguém desacredita do mover espiritual, não dá vazão aos dons do Espírito, o contexto ali é sobre isso, que vai apagando o fulgor do Espírito. Já pensou? Escute só, eu acredito que não tem coisa mais triste nessa vida cristã viver sem o brilho do Espírito Santo. Não tem nada mais triste. Quando eu olho assim, ó, pessoas, quando eu estou pregando, vejo pessoas assim, dando risada, olhando largo, que nem essas mocinhas assim, conversando, ó. Olha lá, elas conversando, eu pregando, elas conversando. Quando eu vejo isso, eu tenho pena de pessoas assim. Eu tenho pena, eu estou falando de entristecer o Espírito Santo e está entristecendo o Espírito Santo aqui, ó. O Espírito Santo está falando aqui, ó, e está entristecendo o Espírito Santo. Eu olho para uma situação dessa, eu sinto pena. Só isso, eu sinto pena. Eu tenho pena de ver pessoas que não têm o fulgor, o coração não pega fogo, não tem paixão, não tem amor pelo Senhor. Entrar para ele aqui nessa casa é como se fosse entrar na casa da mãe Joana. Ele não se coloca na presença do Senhor como se ele tivesse, como de fato está diante da presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Ebai Jokeb Daravasya Kalassúria. Mas eu quero acreditar aqui nesta noite, aleluia, que o fulgor, o brilho do Espírito de Deus vai se manifestar, vai acender, vai avivar os corações. Aleluia. Eu estou orando aqui no meu espírito. Eu estou orando. E nem vou dizer o que iria dizer para não deixar alguém preocupado. Mas eu estou orando. Ainda bem que o nosso Deus é misericordioso. Ainda bem que o nosso Deus é longânimo, paciente e perdoador. E eu posso dizer, o Espírito Santo estar aqui. O Espírito de Deus estar aqui. Com toda a sua presença, com toda a sua majestade, com todo o seu poder, com todo o seu favor, com toda a sua graça. Sinta o temor do Espírito de Deus, sinta a graça do Senhor aqui nesta noite. Terabachara kenesi atlai, elebio pranância candorebacalacheri me candaraia. Ah, Espírito de Deus, apieda-te de nós, Senhor. Quebra toda arrogância, prepotência, quebra toda indiferença, orgulho humano, e que nós nos ajoelhamos e nos prostramos diante de Ti, meu Senhor. Eramanda calabassuri mikianda na bagaia. Xanekemande calabassubi que me anda na baixande comanai. Não entristeça o Espírito, não apague o fulgor do Espírito. E outra, a terceira ordem é essa: enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Não entristeça, não apague, mas pelo contrário, se encha cada vez mais, se encha cada vez mais, se encha cada vez mais a sua presença. Canamachanda canarabassúria. Enchei-vos continuamente do meu Espírito, enchei-vos continuamente do meu Espírito. Quem é cheio do Espírito Santo não zomba de Deus. Quem é cheio do Espírito Santo não pisa na cruz do Calvário. Quem é cheio do Espírito Santo não debocha das coisas espirituais.
espirituais, espírito de deboche, espírito de caipideira, eu te repreendo, seu demônio sujo. O Espírito é santo. Versículo 6. Pelo que estamos sempre, em todos os momentos, constantemente, de bom ânimo. Pelo que está ligando o que ele acabou de falar. O que deixa Paulo de bom ânimo? E não é uma vez ou outra. O que deixa sempre ele animado? Ele acabou de falar. Gememos e estamos sobrecarregados. Como que alguém gemendo e sobrecarregado pode estar animado? Aí ele está dizendo, tem algumas coisas que me animam. E o que me deixa animado? É o contexto. Mesmo diante das aflições, o desejo pela plenitude da vida, que é ver a face do Senhor, teu corpo glorificado, o propósito de Deus para nós, conforme já disse, a glorificação do corpo, e a garantia do Espírito Santo, nos deixa animado. Sabe o que Paulo está falando? Sabe porque eu sempre estou animado? Porque eu estou almejando, eu desejo o que é a plenitude da vida. Sabe por que eu estou sempre animado? Porque eu creio no propósito de Deus que não pode ser frustrado. Deus vai glorificar o meu corpo. Sabe por que eu estou sempre animado? Porque o Espírito Santo está dentro. O Espírito Santo está dentro. O Espírito aleluia. Quando a presença do querido Espírito Santo vem para o lado de dentro, sabe por que tem gente que é assim, vazio, sem Deus na vida? É porque ele está do lado de fora. Mas hoje eu creio, vai ter morada de Deus, vai ter morada de Deus. Aleluia. A palavra bom ânimo aí, tharhel, no grego significa ter muita coragem. Não é ter coragem, é ter muita. Ser de bom ânimo, ser ousado, animar-se e estar confiante. Então, bom ânimo é ter, primeiro, disposição espiritual. Aleluia. Disposição espiritual. O que Paulo está dizendo? Tem dia que o chicote estrala para o meu lado. Tem dia que o negócio é arrocha contra a minha vida. Tem dia que gente fala mal de mim. Tem dia que gente me calunia. Tem dia que tem gente querendo me matar. Tem dia que tem gente tentando me destruir. Mas tem uma coisa que eu não perco: a disposição espiritual. Eu não perco a vontade de adorar a Deus. Eu não perco a vontade de buscar a face de Deus. Eu não perco a vontade de congregar. Eu não perco a vontade de cultuar. Sabe por quê? Romanos 12:11. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sejam fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Cadê o teu fervor espiritual? Cadê a tua disposição espiritual? Eu quero ver você, não é dando risadinha de deboche não. Eu quero ver você com disposição espiritual. Fala em língua estranha que eu quero ver. Adora a Deus que eu quero ver. Seja santo que eu quero ver. Makimina sergue mande cova xanda candarap. E eu vou dizer em alto e bom som aqui, eu estou nessa pegada espiritual. Chega de desânimo, chega de desânimo, chega de desânimo, chega de desânimo, chega de obreiro desanimado, chega de músculo desanimado, chega de membros, chega! Aleluia, é para sacudir ele mesmo. Põe a mão no ombro dele e diga: toda nhaca espiritual está saindo da tua vida hoje. Receba ânimo agora. Receba ânimo. Ânimo para adorar. Ânimo para buscar. Ânimo para vencer. Receba ânimo. Receba ânimo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus,
Glória a Deus. Nós vamos levantar as duas mãos, porque uma é pouca pelo que vai cair aqui agora. E é 30 segundos de mão levantada e boca aberta. E só vale dar glória a Deus. Só vale se for aleluia. Só vale se for falando língua estranha. Só é disposição espiritual. Deus vai quebrar esse desânimo hoje. Deus vai tirar esse desencorajamento hoje. Vai adorando e vai recebendo. É ânimo, é ânimo, é ânimo, é ânimo. Disposição espiritual. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Eu vou sentir o glória a Deus aqui embaixo. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem gente que é tão ruim na disposição que não tem força nem para abrir essa boca. Solta essa língua de concreto. Solta essa boca de aço. Solta essa garganta emperrada. Ei, ei, ei. É noite de disposição. É disposição. É disposição. É disposição. É ânimo. É coragem. Glória. É isso mesmo. Dá glória a Deus mesmo, filhinhas. É isso mesmo, meus filhos. É da glória a Deus. É isso. É isso. Kamaxericova. Elemendergue amande cova súria. Renai que amácia. Abraão foi fortalecido na fé, dando glória, dando glória, dando glória, dando glória. Tenha ânimo. Tenha ânimo em nome de Jesus. Ânimo. Eu já vou entregar logo tudo. Quando for subir aqui para tocar, toca com ânimo. Quando for subir aqui para dirigir culto, dirige culto com ânimo. Quando for assumir a tribuna para pregar, prega com ânimo. Vai dar saudação com ânimo. Vai trabalhar de obreiro, faz com ânimo. Seu espírito asqueroso do desânimo é obrigado agora. É na machanda candaraça. É machere cova súria. É macalabachandaraça. É ânimo, você vai sair daqui animado. Pastor, mas o negócio tá feio. É verdade, eu sei que tá mesmo. Não dá para ficar desanimado não, filho. Desânimo não resolve problema. Desânimo não vence diabo. Desânimo não paga conta. Desânimo não liberta quem está oprimido. Obrigado. Segundo, ter bom ânimo. Primeiro, disposição espiritual. Segundo, bravura e firmeza para enfrentar situações difíceis. Esse texto, esses dias eu citei num estudo, se eu não me engano, 2 Samuel 23, 11 e 12. A Bíblia diz que os filisteus chegaram e falaram assim: esse campo de lentilha é nosso. Só que aquele campo era a promessa de Deus para o povo. E aí os povos de Israel fugiu. Um homem chamado Samar pegou a espada na mão e falou: quero ver quem vai me tirar daqui. Devassúria. Quero ver quem que vai me tirar dessa posição. Se essa terra foi Deus que me deu, quero ver quem me tira dela. E ele bateu o pé e falou: essa terra é promessa de Deus e ninguém vai me tirar dela. Veio os filisteus, ele e o Senhor. Pá, pá, pá. Sabe o que diz a Bíblia? Deus efetuou um grande livramento. Ele sozinho derrubou um exército. Sabe o que é isso aí? Ânimo. Bom ânimo para enfrentar as lutas da vida. Sabe o que é esse campo de lentilha?
Esse campo de lentilha é a tua casa. Esse campo de lentilha é o teu casamento. Esse campo de lentilha é a tua vida espiritual. Vai entregar de mão beijada para o inimigo e dizer, é teu, desisto? Ou vai tomar ânimo hoje? Ou vai dizer, o inimigo não vai roubar o que é meu não. Essa família eu recebi por promessa. Essa posição que eu estou hoje ministerial é por promessa que eu recebi. Terceiro, ter bom ânimo é estar confiante no Senhor. A certeza de que Deus está no controle faz desaparecer o medo. Eu vou repetir. A certeza de que Deus está no controle faz desaparecer o medo. Pela terceira vez. A certeza de que Deus está no controle faz desaparecer o medo. Salmo 125, verso 1, que está escrito: os que esperam, os que confiam, que esperam e confiam no Senhor, é como o monte Sião, não se abala, mas permanece para sempre. Sabe por que você não vai desistir, abandonar, parar? Porque você está animado. Está chorando, mas está animado. Está com dor, mas está animado. Está sofrendo, mas está animado. Está se arrastando diante das situações, mas está animado. Está animado. Aleluia. Vamos lá, começar a concluir. Pelo que estamos sempre, não é de vez em quando não, sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor. O que ele está dizendo? Enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós estamos ausentes da presença literal. Hoje o que nós temos é o que? A presença espiritual. A presença, alguém tem dúvida que a presença está aqui? A presença espiritual do Senhor está aqui. Mas alguém pode tocar na mão dele? Então nós estamos ausentes do Senhor nesse sentido. Alguém pode conversar com ele audivelmente? A não ser que ele dê uma revelação para alguém, ou alguma coisa do tipo, aí sim, mas caso contrário não. Como ele fez com Paulo, né, quando apareceu para ele várias vezes, não só na conversão, outras vezes Jesus apareceu para ele, aí pode acontecer, mas caso contrário não, nesse sentido. Mas aí, olha, por isso que está em parênteses, ó, quando ele diz, estamos ausentes, vivendo nesse corpo hoje, estamos ausentes da presença literal, mas olha o mistério aqui, isso aqui é forte. O versículo 7. Por isso que está no parênteses aqui, né? Ó. Porque andamos por fé e não por vista. O que ele está querendo dizer? Eu não estou vendo o Senhor. Mas eu não vivo pelaquilo que eu vejo. Eu vivo pelaquilo que eu creio. Eu não vivo pelaquilo que eu sinto. Eu vivo pelaquilo que eu creio. Pega isso aqui, um exemplo prático de andar por fé e não por vista, segundo Reis 6, do 14 ao 17. Um exército cercou a casa de Eliseu, um moço abriu a porta e saiu. Ai, Senhor, falou assim, ai, Senhor meu, o que faremos? Carros e cavalos cercam a tua casa. Ele andava por vista. Agora olha quem anda por fé. Eliseu põe a mão no ombro dele, tranquiliza, viu bem? Não temas. Pode parar com esse medo aí. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Ah, deixa eu te ajudar então. Você não está enxergando não, é? Colocou a mão nos olhos do menino e falou: Senhor, abre os olhos desse moço. Hoje Deus vai dar visão espiritual para crentes aqui. Visão espiritual. Visão espiritual. Visão espiritual. Então andar por fé é andar nessa visão, sabendo que o Senhor verdadeiramente guarda, protege, livra, faz a obra. É isso aí, andar por fé é isso. Agora veja só, baseado em 1 Pedro, eu quero ler com vocês, verso por verso. Um comentário bem simples, capítulo 1, do versículo 5 ao 8, andar pela fé, eu vou falar 4 coisas do que é andar pela fé. Primeiro, andar pela fé, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Então, o que é andar pela fé? Andar nesse mundo guardado. Andar neste mundo de sofrimento e dor, dificuldade, perseguição, etc, 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 mas guardado. O que é estar guardado, que Pedro quer dizer aqui? Nada e nem ninguém pode nos tirar da mão do Senhor.
Então andar pela fé é saber, a luta não vai te tirar da presença de Deus, os demônios não vão lhe tirar da presença de Deus, há uma mão poderosa te guardando nessa terra. Sai. Você está guardado pelo Senhor. O poder de Deus está te guardando, está te preservando. Você não vai cair. Estou dizendo, vamos, recebe pela fé. Em nome de Jesus. Essa é a nossa fé. Você não vai sair da presença de Deus. Você não vai parar na sua caminhada. Porque pela fé você está guardado. Segunda coisa, andar pela fé, veja o que é. Em quem vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, veja, que estejais por um pouco contristado com várias, aqui tentações, aqui poderia ser dito provações, certo? Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que andar pela fé é saber que as lutas são passageiras. Por pouco, olha lá, por pouco é necessário, mas ainda bem que é por pouco. Então eu posso profetizar aqui, essa luta específica que você está enfrentando está acabando. Eu vou melhorar a profecia para ver se anima. Para algumas pessoas aqui eu acredito que está acabando é hoje. Na Márcia, Candolebácia, Térgia. Andar pela fé é isso, passageiro, pastor, passageiro. E aí, contristado, ninguém passa na prova, entendeu? Mas não perde o ânimo. Não pode perder o ânimo espiritual, não. Esse aí não pode perder jamais. Tá certo? Glória a Deus. Por isso que se Deus te deu algo para fazer, vai e faça mesmo arrastado. Aleluia. Vai e faça. E faça com ânimo. Aleluia. Porque tem alguém olhando para você. Tem alguém se espelhando em você. E tem alguém olhando para você e vendo, eu vejo Cristo na vida dele. Eu vejo Cristo na vida dela. E aí enquanto você não desanima, ele vai ganhando ânimo com a sua atitude. Porque eu vou dizer, tem pessoa que você cola do lado, você fica 2 minutos, você desanima rápido. Ele só conta luta, derrota e desgraça. Agora você encosta perto de um crente de fé, que anda por fé. Deus vai me dar uma vitória grande. Esse tempo difícil vai acabar na minha vida. Eu vou ver a glória de Deus na minha casa. Terceiro, andar pela fé. Veja o que é. Eita, isso aqui é terrível. Para que a prova da vossa fé. Andar pela fé é saber que a nossa fé é aperfeiçoada. A prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo. Se acha em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Deus purifica e aperfeiçoa o caráter da nossa fé. O ouro, eu já expliquei inúmeras vezes aqui. O ouro, quando ele é achado de forma bruta, alguém encontra, ele vem com escória, ele vem com sujeira. Aí o que Orives faz? Ele mete aquele ouro no fogo. Lasca ele num maçarico lá. Arde. Arde, claro que arde. Aí você fala, ai, tá ardendo, tá doendo. Aí o Senhor vai tirando toda a sujeirinha. E aí, a hora que passou o processo da aprovação da fé, o que aparece lá? Uma fé robusta. Uma fé purificada, uma fé genuína, uma fé verdadeira. E aí essa fé vai se achar como? Como que a sua fé vai estar? Em louvor, em honra e em glória. Ou seja, a sua fé vai louvar, vai honrar e vai glorificar ao Deus que você serve. Quarto e último, andar pela fé. Isso é lindo demais. Andar pela fé está aí, versículo 8. Estou concluindo. Ao qual não havendo visto, falando de Jesus, amais, não viu ele, mas você ama. No qual não vendo agora, mas crendo. Não vi, mas amo. Não vi, mas creio. E porque creio, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Andar pela fé é amar e se alegrar com o amor e alegria eterna. O que é alegria? Que ele fala gozo, aqui alegria, no caso alegria e gozo aqui,
a palavra galiel é um jorrar, né, de alegria. O que ele está dizendo com isso? Inefável e glorioso, que é um amor e uma alegria, no caso a alegria, que não tem explicação, porque ela é revestida da glória de Deus. E é essa alegria que você vai sair daqui. Amém? Andar pela fé, você não viu Jesus, eu também ainda não vi não, mas eu amo. Aleluia. Alguém ama Jesus aqui também? Então dá uma palavra de louvor para ele aí. Adore a Jesus aí. Aleluia. Mas ama, e não só ama, se alegra nele, se regozija nele. Eu digo, olha, eu não tenho dúvida, se tem uma pessoa que eu não tenho dúvida do amor dela, é da minha esposa por mim. Eu não tenho dúvida, graças a Deus. E eu sei que ela também não tem dúvida que eu amo ela. E eu amo, vixe, eu amo meus filhos, amo minha mãe, enfim, eu amo meus irmãos, eu amo mesmo. E Deus sabe que eu teria coragem de dar minha vida por qualquer um dos meus irmãos, qualquer um. Se pelos meus irmãos da fé, imagine pelos da minha família. Eu teria. Olha, eu amo, mas não dá para comparar o amor que... Não dá para comparar? Não dá para explicar o que a gente sente por ele. Dá para explicar? Dá não. Está vendo o que você nunca consegue sair daqui? Porque você anda pelo que mesmo? Chega aqui quebrado e diz assim: Senhor, eu te amo. Chega aqui moído: Senhor, eu continuo te amando. Às vezes Deus não te respondeu o dia que você queria, e você chega e fala: olha, eu estou contrariado, mas ainda te amo. Não fez do jeito que eu pedi, foi por um caminho que eu nem esperava. Eu te amo. Te amo. As muitas águas não poderiam afogar esse amor. Levante go bedergemansia calabassúbria. Glória a Deus, glória a Deus. E eu encerro agora. Oh Deus, eu vou encerrar. Ele diz no versículo 8: mas temos confiança, plena convicção, e desejamos, é um ardor na alma, no espírito, desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Parece que tem contradição, porque ele fala que ele não queria deixar o corpo, e agora está dizendo que quer, então está até parecendo contradição, mas não, ele está dizendo aqui, existe algo que é bom, algo que é melhor, e algo que é melhor ainda. Ele está dando uma preferência. O cristão ele tem 3 possibilidades. Qual é a primeira possibilidade de cristão? A vida que ele vive aqui na terra, ele vive para dar fruto. Enquanto ele estiver aqui na terra, qual que é o meu propósito de vida? Servir ao Senhor. E a minha vida dá fruto, ganhar almas, dar testemunho de Jesus. Essa é a primeira alternativa, isso é bom. Segunda alternativa do crente: desejar morrer no sentido de que partir dessa terra mesmo, desligar esse corpo, porque quando esse corpo para, o que acontece? A pessoa vai para onde? Vai direto para a presença do Senhor, mas não vai com o corpo, vai só em alma. A pessoa vai conscientemente para a presença do Senhor, mas ele ainda não está na plenitude da vida, não está, porque ele está lá só em alma. Agora, qual é a terceira possibilidade que o crente tem? Esperar o arrebatamento. Aonde ele vai subir para a eternidade, com corpo, alma e espírito, tudo. Ok? Então fica essas três possibilidades. E aí o que ele diz? A primeira é boa, enquanto eu viver aqui na terra. Se for para dar fruto, mesmo apanhando doido, que nem doido aí, mas vale a pena. Se for para dar fruto, ganhar a alma, fazer a obra, vale a pena. Segundo, mas é melhor ainda deixar esse corpo ir direto para a glória. A morte já não tem mais nada a ver com ela, estou nem aí para ela. Mas a terceira ele está dizendo, essa é a melhor de todas. É quando nós ouvimos 1 Tessalonicenses 4,16. Vamos lá. Quando nós ouvimos esse negócio aqui, ó. Aleluia. Alguém está aqui? Já estou encerrando.
porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 17, e depois nós, os que ficamos, nós, Paulo esperava, hein? Nós, os que ficamos vivos. Tem gente aqui que não vai entrar no caixão, aleluia. Essa é a nossa fé, aleluia. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Eu encerro essa mensagem dizendo: a confiança fundamentada na fé em Cristo nos faz desejarmos ardentemente a morada eterna com o Senhor. As palmas louvam a Jesus.